E aí, Michael Masi perde o emprego em 2022? Deixa de ser o diretor de prova da Fórmula 1? E nesse caso, quem assumiria no lugar dele? E a FIA e a investigação sobre Abu Dhabi? Em que pé está tudo isso? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para falar um pouco sobre essa investigação que a Federação Internacional de Automobilismo vem conduzindo sobre os eventos do GP de Abu Dhabi do ano passado, especialmente a parte final da corrida que decidiu o título mundial. Na verdade, toda essa investigação vem focada nas ações do Michael Masi, do diretor de prova, em tudo que ele fez ali naquele período de safety car, a interpretação que ele teve do regulamento, as consequências das decisões que ele tomou. Então, tudo isso está sob os holofotes. Mas, na verdade, a investigação mesmo, embora ela tenha sido um pedido do Jean Todt ainda no ano passado, o ex-presidente da FIA, porque naquele momento, a Mercedes estava pistola, pressionando demais, a imprensa também criticando demais aquilo que aconteceu. O Jean Todt pediu essa investigação, mas ela só tomou corpo mesmo nesse ano, sob nova direção da FIA, A FIA agora tem o Mohammed Ben Sulayem como presidente e ele está muito integrado, muito interessado nessa investigação para entender o que aconteceu e para promover mudanças para que isso não se repita. Então, rapidamente, só para entender por que dessa celeuma toda, acontece que assim, a temporada foi absurdamente acirrada. Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram empatados em número de pontos lá em Abu Dhabi, então era uma questão de um chegar na frente do outro. Mas o Hamilton comandou a corrida praticamente toda até a parte final, 6 voltas do final, quando Nicolas Latifi sofre um acidente, o Michael Masi decide pelo safety car e aí as medidas que ele toma a partir daí acabam por mudar completamente o cenário, Então, assim, no primeiro momento ele diz que os retardatários, não vão poder passar o líder, e no segundo momento ele muda de ideia e diz que não, só os retardatários que estavam entre o líder Hamilton e o segundo colocado Verstappen é que poderiam passar, abrindo então a disputa entre os dois para uma volta final em bandeira verde, Nessa altura, a Red Bull já tinha parado o Verstappen, claro, mudado os pneus lá, mas a Mercedes decidiu manter o Hamilton na pista com pneus mais desgastados. Quando a corrida retornou, o Verstappen não teve muito problema para passar o Hamilton e correr para o seu primeiro título mundial. Acontece que essas decisões foram muito particulares. O Michael Masi teve uma interpretação muito singular ali do regulamento, porque na verdade não tem isso escrito no regulamento, Então ele usou a autoridade suprema dele, que é o que diz o regulamento, para tentar agilizar aquele final de corrida, e são exatamente essas ações que estão sendo questionadas agora, Porque foi uma interpretação particular demais, digamos assim, do regulamento. O que acontece agora? Então a FIA vai ouvir as equipes, vai ouvir os pilotos, uma série de diretores, e nessa semana muitas informações sobre essa investigação acabaram pipocando na imprensa, uma delas bastante interessante, porque claro, o cargo do Michael Masi é o que todo mundo se pergunta, ele vai se manter no cargo, ele vai ser demitido? E aí o Peter Bayer, que hoje é o chefe aí da parte de monopostos, Fórmula aí da FIA, deu uma entrevista para um jornal austríaco dizendo que há uma possibilidade grande dele deixar o cargo sim, porque há um entendimento aí entre as equipes e dentro da FIA de que seria muito difícil manter a posição do Masi. Seria muito difícil você dar uma segunda chance para o australiano diante de tudo o que aconteceu. Há equipes, no entanto, que entendem que, olha, até dá para ele continuar, mas com uma outra estrutura. E aí veio a informação da BBC que, de fato, a FIA vem trabalhando numa mudança muito interessante do ponto de vista do gerenciamento da corrida, ou seja, de dar um suporte maior para
o diretor de prova ter um apoio ali, não permitir que as equipes fiquem falando com ele o tempo inteiro, várias pessoas da mesma equipe falando com ele ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu nesse ano, né? Porque há uma compreensão ao mesmo tempo de que o Michael Masi ficou sob uma pressão enorme, obviamente, né? Um campeonato desse tamanho, mas assim, exposto, isolado, sem apoio. Então, assim, muita coisa caiu sobre os ombros dele ali, que poderia ter sido dividida. Por exemplo, o Charlie Whiting, quando era diretor de prova da Fórmula 1, ele tinha pessoas que o ajudavam, e uma delas que era muito importante, que era o Harry Blash, que ficava o tempo inteiro ali. Então, assim, ele conseguia dividir essas coisas. Isso não acontece mais, né? O Charlie Whiting morreu um pouco antes do GP da Austrália de 2019, foi quando o Michael Masi acabou substituindo. Ele fazia essa revisão sempre, assim, esse revezamento, na verdade, ali, e tinha muita experiência na Austrália também, e acabou sendo o escolhido para assumir o posto do White, só que numa direção completamente diferente. Então, assim, a FIA está trabalhando muito em cima disso, por causa desses argumentos todos, de criar realmente um sistema de apoio ali para o diretor de prova. Então, essa é uma das questões levantadas. Então, assim, aí por aí a gente vê que existe alguns sinais aí de que o Michael Masi possa mesmo deixar o cargo de diretor de prova também por conta do que aconteceu e para tirar ele dos holofotes. Não acho que ele vai perder sua posição na FIA, por exemplo, porque na semana passada teve uma reunião sobre procedimentos de safety car. A FIA está revisando esse regulamento, e o Masi participou dessa reunião, não falou particularmente sobre o que aconteceu em Abu Dhabi, mas ele participou dessa reunião. Agora, no caso do Michael Masi deixar mesmo o cargo, quem assumiria o lugar dele, hein? Bom, a FIA não deu até agora nenhuma indicação sobre isso, mas alguns nomes também pipocam aí na imprensa internacional. Um deles é do Steve Nielsen, que ele foi diretor esportivo da Renault, da Williams, né? Até 2017 ele era o diretor esportivo da Williams. Agora ele trabalha nessa mesma função, mas dentro da Fórmula 1, ao lado do Ross Brown. É uma pessoa que tem um grande respeito do grid, poderia ser ele. Também tem o diretor da Fórmula E, que é o Scott Wilkins, que é um cara que também trabalhou com DTM, mas é uma pessoa que não é uma pessoa que não tem muito temor com relação à pressão da Fórmula 1, mas é um nome muito respeitado. Eduardo Freitas também, que é diretor de prova do Mundial de Endurance. Então, assim, tem alguns nomes aí que são bastante interessantes para eventualmente substituir Michael Masi. Então, a FIA certamente tem outros nomes, mas do que veio falando do que vem sendo falado nessa semana, me parece que o cargo está muito, muito ameaçado, não tem condição mesmo de sustentar, e a FIA realmente deve ir atrás de alguém, mas com uma estrutura de apoio para esse novo diretor de prova. Só que só saberemos sobre tudo isso em março, nas vésperas do GP do Bahrein, que abre a temporada 2021. Então a FIA, inclusive, por conta de todas essas informações que veio pipocando nessa semana, disse que fez um comunicado nesse sábado que, olha, não tenho nem palavras para descrever esse comunicado. Na verdade, ele não comunicou nada, né? Ele só disse que não vai ter nenhum anúncio por agora, mas o que se sabe é que a FIA vai ouvir equipes, vai ouvir todos os pilotos têm uma reunião nesse mês de fevereiro, tem uma reunião extra na semana que vem também. Então, muita coisa se movimentando aí dentro da FIA, dentro dessa investigação, para entender o que aconteceu em Abu Dhabi. E aí, deixe nos comentários aí a sua opinião sobre isso, e antes de acabar, peço o like e a inscrição no canal e ative os sininhos. Ative o sino para receber as nossas notificações, né? Eu volto na semana que vem, gente. Tchau!